Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Uma tarde que já está vibrando véspera de Natal, né? Patrícia Perrucci. Isso, gostei. Você fala como você quiser, o importante é que a Patrícia está aqui com a gente nessa tarde. Bem-vinda. Obrigada, Samira, obrigado mesmo. Gratidão, prazer enorme estar com você. Embora é a primeira vez que eu venho aqui no seu programa, Sim. Mas a gente vive se encontrando aí, Sim, né? faz parte, né? Esses bastidores do rádio, gente. Sim. Tem história, mas não tá já uma vibração de véspera de, Sim. de Natal? Na rua, em tudo quanto é lugar. É na rua, o trânsito aumentou, aqui a Paulista travada, porque estão mexendo com o palco do Réveillon, o palco da virada. E aqui os prédios ao lado estão cheios de festas, inclusive com crianças. Tem um movimento diferente que a gente não reclama, não. Vamos vibrar porque é festa. Sim. Né? Curtir o momento. Eu falo, curtir o momento. Vamos ver o lado bom. O que tá tendo de bom nessa vibração aí? É isso aí. Você que tá aí nos acompanhando em 95,7 FM, agora também 83,1 FM, uma FM estendida com a migração do AM para o FM. Isso a gente já sabia que ia acontecer e tá agora se concretizando. Você nos acompanha pelo aplicativo Vibe Mundial, pelo site Vibe Mundial FM. Lá, inclusive, quando você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Então, você pode nos acompanhar. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. E vamos falar, sabe do quê? Daquele assunto que eu acho que foi um dos temas que eu mais trouxe durante o programa, quando a gente fala de saúde. Que a gente vai falar de saúde mental, saúde emocional, em especial da tristeza e depressão. Certo. Né? Eu imagino que você tenha falado bastante. É um tema. Porque é com várias terapias, cada um mesmo, a área da medicina, a área terapêutica, os psicólogos, cada um tem uma linguagem, cada um tem um foco. E esse pós-pandemia trouxe muito esse tema pra gente, né? A saúde mental, a saúde emocional. E a Patrícia, gente, ela é terapeuta integrativa sistêmica, é psicanalista, practitioner em PNL, consteladora familiar. Eu adorei isso, ela é Master em Investigação do Inconsciente. Esse nosso, né? Bonito, não é? É hipnoterapeuta, facilitador em barras, em Theta Healing, ou seja, tem um know-how aí terapêutico e psicanálise, né? De psicanálise isso. Também, para a gente trazer informações para tratar da saúde mental, emocional, que leva também ao nosso bem-estar físico. Sim. Também sou neuropsicopedagoga. Você trabalha muito com criança, né? Isso, também. Por que não tinha isso no teu currículo? Você vê, eu não coloquei? Acho que não. Ai, que horror. Neuropsicopedagoga. Tua formação em graduação? Graduação, Pedagogia, porque eu fiquei na dúvida agora. Isso, tenho duas, né? Pedagogia? Administração de empresa. Tá, então une o útil ao agradável, né? Então, eu também atendo empresas, então isso, a administração também, perfeitinho. ela linka. Mas vamos entender aqui, tristeza, depressão. Aqui eu tenho duas palavras que muitas pessoas podem confundir o significado. E eu quero primeiro entender qual é a diferença deles, porque a gente quer chegar num processo terapêutico que dê resultado. Sim. Como a gente falou, um processo terapêutico de sucesso. Sim, é isso. E você começou com uma pergunta excelente. Por quê? Porque a gente só sabe como tratar se a gente souber o quê. Então, qual a diferença? As pessoas não sabem qual a diferença. Então, é normal chegar no meu consultório e falar assim, eu estou com depressão. Ninguém chega, eu estou triste. Já vem o rótulo, né? Então, qual a diferença? A tristeza, você tem momentos de tristeza. Em outros momentos, então essa tristeza flutua durante o dia, ou 2, 3 dias e depois passa, conforme eu vou vivendo. Ela pode perdurar por mais dias? Pode perdurar por mais, mas ela tem oscilação. Não passo o dia inteiro triste. Eu subo e desço, eu tô em picos de animação, daqui a pouco vem aquela tristeza e tal. E ela tem uma causa pelo que eu tô passando hoje. Então, a pessoa, o indivíduo, tá passando por algo hoje que tá deixando ela triste. Qualquer desconforto, a gente fala na psicanálise que é alguma angústia que leva a pensar, poxa, hoje
Talvez um desemprego, uma falta de dinheiro, saúde, né? Algum problema de saúde, problema com os filhos, enfim. Tem um fator que tá me deixando triste hoje. Já a depressão, não. Eu tenho todo um conjunto externo que não tá me favorecendo a uma tristeza. Então, eu tô sem entender o porquê que eu estou triste se nada tá me favorecendo essa tristeza. E eu fico muito tempo na tristeza. E aí vem muito mais sintomas do que a tristeza específica. Então, quando eu estou triste, eu choro, eu durmo, eu posso perder o apetite um pouquinho. Na depressão, eu perco totalmente o apetite ou eu como muito, né? Eu oscilo no sono, ou eu durmo muito ou eu perco o sono. Por um tempo esticado. A pessoa deixa de ser funcional. Na tristeza, você não perde a funcionalidade. Tá. Tem um de outro que você tá indisposta, vou ficar deitada, tá? Mas você não perde a funcionalidade. Tem alguma patologia ou alguma emoção que fica no meio da tristeza e da depressão? Pode ter comorbidade a ansiedade. Entendeu? Então, Tá muito relacionada à depressão, né? A maioria tem essa comorbidade. E aí, a tristeza é passado, né? Alguma tá vinculada do que eu tô passando e passado. Ansiedade, medo e futuro. Então, ela fica oscilando, porque se ela tá hoje triste com algum fato, ela pode lembrar de coisas do passado e alternar nessa tristeza ou na melancolia. E ela não vê futuro, quando ela vê futuro, ela tem medo. Olha a situação que eu tô vendo, causa ansiedade. Então, é muito comum ter essa variação de comorbidade, sim. Entendi. E no caso da PNL especificamente, que foi o tema, né? Foi a técnica que você me trouxe. Isso. Como que a PNL colabora com o tratamento destes casos? Isso. A gente tem, assim, diversas técnicas para trabalhar. Por que eu trouxe a PNL? Porque a mente, ela roda como um software de computador, vamos pensar assim, né? Como um software dentro do celular, tá lá rodando. Às vezes você não atualiza, a nossa mente é assim. De repente ela dá uma bugada, ela começa a dar uns erros, você fala, nossa, tá travando, tá ruim. Isso é o que acontece com as nossas emoções no mental. Então, quando eu tô triste, eu tô em loop em alguma coisa no meu mental. O meu sistema, o meu software tá rodando de uma forma que não está sendo funcional, que rodava antes. Precisa atualizar o sistema. Quem atualiza? A PNL. A PNL ajuda a atualizar. Ajuda, a gente reprograma. Então, o que está causando a sua tristeza? Quando começou? De onde veio? Aí eu vou investigar no seu inconsciente quando começou. O que está favorecendo? Qual foi o fator determinante? Pode não ter acontecido agora, pode ter 3, 4 meses atrás. E aí eu vou ver o que está rodando. Em que momento o programa parou de rodar certinho na sua mente? E normalmente, né, Paty, a gente passa por uma situação, sabe que aquilo causou um impacto, anestesia e deixa o tempo passar, vai passar. Sim. A gente sempre espera que vá. A conta chega, muitas vezes você não lembra qual foi o início da causa, mas ele está lá registrado. É isso mesmo. Essa é a questão. Essa mesmo. Geralmente são pessoas, são pessoas fortes, que assim, eu tenho que seguir, não tenho que ficar. Então tá bom, põe uma pedra, vamos lá. Mas isso não quer dizer que tá resolvido e elaborado dentro de você. Né? Também tem pessoas que não dão conta. Nossa, aconteceu isso, não tô dando conta. Bota, tem que seguir. De alguma forma ou de outra, recalca isso e segue em frente. Mas isso não quer dizer que tá resolvido. Entendeu? E esse é um problema, não? Tem a depressão. Disso. A tristeza também, mas a depressão ainda mais. Nos dois casos, a PNL te leva para esses registros, reprograma e traz a informação. Isso, reprogramada com... Pode ter séries de evento. A gente chega na causa raiz e a gente tem que reprogramar a série de eventos que tem também. Porque muitas vezes isso foi um looping mesmo, né? Isso vem acontecendo há anos e esse registro vem sendo formado. E aí, teve a causa raiz... Eu continuei as minhas vivências e experiências com o software bugado. E aí foi tudo desajeitando. Aí a pessoa normalmente nem dorme direito e acha que tá tudo certo. E ela não reinicia a máquina. Isso, é isso. A gente vai lá, acha a causa, ajusta com a reprogramação mental. E aí sim reprograma os outros fatos.
e você consegue ver mudança. Você sabe que nós temos muitos novos ouvintes também, né? E para eles, muitas vezes, falar em programação neurolinguística ainda é novidade. Acho interessante a gente explicar o que é essa programação neurolinguística. Tá, então, é bem interessante. Ela começou, a gente acha que é um termo novo, algo novo, não é. Lacan já falava de programação neurolinguística sem esse nome, né? Sou apaixonada por Lacan, Freud. Ele já falava, e aí veio um pessoal bem contemporâneo, né? Que falou, Robert Dilts, enfim. Quem trabalha muito com PNL, Anthony Robbins. Então tem um pessoal bem recente, né? Que trabalha. E a reprogramação através de sentimento, imagens, sensações, que reprograma o seu mental. O que está na sua mente? Eu estou explicando de uma forma bem clara. Quando eu chego no fato, o que está na sua mente? Que crença que você gerou diante daquele fato, né? E a PNL trabalha profundo em imagens, sentimentos, sensações e crenças, até crença de identidade. Eu acho que é uma das técnicas que mais modifica comportamento. Sou apaixonada pela constelação, todo mundo sabe que eu sou apaixonada. Mas mudança comportamental de paradigmas, crenças limitantes... PNL. É a PNL. É a PNL. E essas terapias, elas vão se complementando, Total. né? Porque dentro do processo terapêutico, uma vai se aliando à outra. Sim. Né? A gente sabe que a depressão, ela tem um fator hereditário, biologicamente já comprovado, no DSM-5, tá? Que é o manual de diagnóstico. Então, já está comprovado. E a gente vê isso nas constelações. Aí a constelação ajuda também a reorganizar, né? Aí a gente o vai sistema. Então eu olho o que está no seu mental, né? Quais suas crenças limitantes, de visão de mundo, de você mesmo. E olho o seu sistema. Então, porque você evita que a outra geração passe pela mesma situação. Isso. Que não reverbera. Né? Isso é interessante, né? Qual que é o papel do paciente? Qual que é o meu papel na frente da terapeuta, né? Eu acabei de passar pelo processo, eu trouxe uma informação, fui diagnosticada com um destes casos, que pode ser este ou qualquer outro. Qual é o nosso papel? Né? Porque às vezes a gente acha que a gente entra no consultório, o terapeuta vai fazer tudo e pronto, eu vou embora. Mas eu vou embora com uma informação nova, né? E cadê o resultado? A pessoa fica perguntando, cadê o resultado? Cadê? Isso vai demorar demais. Eu não quero que demore muito. É isso. Fantástico, Samira. Eu costumo dizer, não tem mágica. Se eu fizesse mágica, meu Deus do céu, né? Qual o papel da pessoa? Ele é 80% nesse resultado. O querer dele, o estar lá já é um papel importante, mas o quanto você quer efetivamente resolver aquilo. Então, quando eu faço as técnicas, quando eu aplico, a cada sessão a pessoa sai com uma tarefa de modificação. Então, eu vou lá, ajusto, e aí ela vai treinar. Por quê? Porque tem que virar hábito na mente. Então, como andar de bicicleta, você estava treinando, dirigir, você estava treinando. De tanto treinar, você faz o caminho que você nem lembra que trocou a marcha. Então, vai no consultório comigo, a gente faz a sessão, tem o aprendizado, ele sai dizendo o que ele aprendeu daquilo tudo, o que ele está levando para fora, e a tarefa. Tá. Durante uma semana ele vai praticar aquela mudança comportamental para que vire hábito, né? E quanto é esse comprometimento? É isso. Eu falo bastante para eles. Não tem milagre, tem que ter esse seu comprometimento. Porque você está com ele num período, mas ele está com ele o tempo todo. Isso. E eu falo, eu ensino, né, as tarefas, controlar pensamento. Igual você começou, o Natal, agitação, prédio cheio, tudo cheio. Olha a vibração, você vibrou. Tem gente que fala, ai, que droga. É um saco, Natal, uma melancolia. Olha, essa bagunça, eu não gosto, né? Então, assim, se você estimular seu cérebro no negativo, você vai vibrar no negativo. E ao contrário também. Aí eu reprogramo, você sai de lá e começa a pensar no negativo. Você desajusta a programação que eu fiz. Aí na semana seguinte tem que fazer tudo de novo. Vamos lá ajustar de novo. E isso é bem importante, né? Porque você também trouxe a informação das crenças que nós trazemos. Sim. E a gente acha que as crenças, elas só vêm lá da infância, né? Sim. Mas a gente vai criando crenças durante a vida, né? Vai, total. E são crenças que são adquiridas, você compra verdades. Eu acho isso incrível, porque você não nasceu com crença, você vai no meio que você vive, a criança e tal. Mas ao longo do tempo, você compra a crença de professor, aquele professor que falou, nossa, isso é difícil de entender, né? Você é burro. Pronto,
registrou lá, comprei essa ideia, eu sou boa. Que triste. Né? Aí tá convivendo com outros, nossa, você fala umas coisas que não tem nada a ver. Comprei a crença, nossa, eu vivo falando que não tem nada a ver. A pessoa vai comprando. Por isso que eu falo que terapia, Samira, não é só para resolver uma questão, é para você se conhecer. Nosso papel é muito importante na terapia, Não é? né? Você se conhecendo, por exemplo, no caso aqui da tristeza, da depressão, se eu me conheço, eu já começo a perceber pelos sinais Isso. e pelos sintomas Isso. que tem alguma coisa fora do lugar que não estou sendo eu. Isso. Eu tô Né? disfuncional no meu dia a dia, eu não tô mais sendo eu. O que tá acontecendo? Aí muitos não têm isso. Aí o que acontece? Alguém em volta vai falando, ou então ele vai, quando ele tá bem lá, perdeu tudo. Consegue trabalhar, consegue ler, não consegue estudar, quando tá vendo que a vida afetou todas as áreas da vida. Aí, nossa, o que aconteceu? Mas você trouxe agora uma informação importante. Os outros ao redor. Só que eu noto que muitas vezes nós, os outros, não percebemos as reações de quem está do nosso lado. Sim, sim. Total. E isso, às vezes, eu sempre falo isso no programa. Muitas vezes a própria pessoa não percebeu que ela está entrando, por exemplo, num processo depressivo. Mas quem está do lado percebe. Sim. Só que a gente tem que estar atento também, porque a gente não vive sozinho. Não vive. E aí vai, quem é o outro do seu lado? Quem é o outro do seu lado? Isso. Então, quando eu falo o outro fala, o outro te dá um toque, geralmente estou falando de familiares, amigos bem próximos, que falam, nossa, Miriam, você tá diferente, você tá percebendo? Colegas você tá de trabalho. Colegas de trabalho que você tá convivendo, você tá diferente, tô percebendo você mais chorosa. Toda vez que você pontua algo, sempre por negativa, aí você vai, né? A gente aprende com o outro é o nosso espelho. Totalmente. Né? Então, essa troca é muito boa. Agora, que outro que tá pontuando isso pra mim? Aquele outro com amor... Normal, que a gente procura esse outro com amor, Sim. não é aquele outro que está te criticando. Isso, Não é que isso é tem o que importante. está te criticando. E ambiente de trabalho é um ambiente que você passa muitas horas. Isso. Então as pessoas podem perceber. E o ambiente de casa também. Como você sai de casa e como você volta para casa. Isso. Mas aí eu te pergunto, quais são esses sinais que nós devemos prestar atenção? Quais são os sintomas que são gerados quando a gente entra num processo destes casos aqui que a gente está falando? A tristeza, ela... Então, a pessoa que convive, ela vai perceber que tem momentos. Então, ela vai ter picos, né, de tristeza, mas volta. Ela é mais desafiadora, porque quem tá em volta tá percebendo que ela tá passando por algum momento desafiante. Uma palavra, eu te acolho, vem cá, olha, né, vai passar, eu vou te indicar uma terapeuta, você conversa com ela, às vezes poucas sessões você já vai melhorar. Isso é um fato. A depressão, às vezes, ela demora a ser identificada. Porque quem tá sofre calado. Ela não tá demonstrando. Sofre calado. Isso. Aí, em volta, não tá percebendo. Porque ela julga ela mesma. Ela fala assim, tem motivo. Tem motivo. Mas se a pessoa, ela tem uma dinâmica de dia a dia e ela começa a mudar... Isso. É também um sinal, Mas não é? quando ela começa a mudar, já tá muito. Já está elevado? Já tá elevado. Não, quando você começa a perceber a disfuncionalidade dela, ela não tá funcional, a dinâmica dela mudou, ela não... Aí já teve um caminho. Nossa. Entendeu? Aí já percorreu um caminho. Aí é como se estivesse já na metade do caminho, já pro final do fundo do poço. E como a gente é com a gente mesmo, é a gente que precisa aprender a se analisar, né? Isso, Samira, o autoconhecimento. Eu não tô bem hoje, eu não tô bem porque aconteceu um fato e eu só tô triste. Eu não tô bem porque eu não tô bem hoje, eu posso não tá bem, tá tudo bem. Não, e ok, eu tô bem. Tá tudo bem, né? Aí 2, 3 dias não tá bem. Mas como assim não tá bem? Se pra mim, geralmente, tava bem. E o que tá acontecendo? Vou lá ficar quietinha e perceber sentimento e sensação. O que eu tenho? Qual é essa angústia que me incomoda e que movimenta? Da onde vem? O que ela tá me dizendo? Eu ensino muito as crianças a se observarem nesse sentido. Criança entende bem, né? Entende, traz A informação? a informação, ela não consegue nomear. Mas ela vai me explicando. Então, hoje, depois do processo de terapia com criança,
Aí eu faço eu faço um período de manutenção. Vamos lá, agora só no autoconhecimento. Só se observando. Ó, aprende a se observar, aprende a sentir. Aí quando ela volta na próxima semana, aconteceu algum fato? Não. Aí eu pego um ponto na escola. Como foi na escola? Percebe, traz. O que você sentiu? Qual foi o primeiro momento que você lembrou quando eu te perguntei? E é fantástico, a gente já está ensinando o autoconhecimento para as crianças. E é muito legal. Pais, prestem atenção nisso. Porque é uma forma de você perceber se o teu filho passou por alguma situação na escola. Total. E eles passam. Aí passa, Samira. Aí quando vem, já tá no pico. Aí já passou por tudo. Então, se você faz um trabalho de prevenção, se você faz um trabalho de que, olha, a gente sabe que Fundamental 1, Fundamental 2, existe ainda conflitos. Por que não fazer um preventivo para seu filho aprender a lidar com isso? Não comprar crenças. Olha que adolescente maravilhoso ele vai ser, se ele começa cedinho A entender isso. Porque a nossa preocupação é com o sucesso profissional que ele vai ter. Mas o sucesso profissional depende do emocional. Então, o que eu vou entregar pro mundo, né? Não é só o que ele vai ser quando crescer. Isso. É quem ele vai ser quando ele crescer. Quem ele vai ser. A nossa responsabilidade como pais, que indivíduo, que homem, que mulher que eu vou entregar pro mundo quando crescer, né? Então, assim... Comportamento mesmo. Tudo. Criança tem tristeza, criança tem depressão. Depressão é biológica, é química. Tem fatores orgânicos, sabe? Então... tá vendo como eu amo falar de criança? Neurotransmissores, né? Que estão em ação ou não estão em ação. Sim. Você ama falar de criança, né? Tá vendo? E o programa, ele passa bem rápido, né? Tá. E nesse teu trabalho, você atende criança, mas atende também adultos. Isso. Então, assim, eu trabalho com adulto, eu não consigo te falar, eu acho que a maioria são adultos. Até porque quando eu trabalho com criança, eu trabalho com os pais. Tá, então, se você quer também um terapeuta para crianças, a Patrícia aqui, ela tem know-how para atender crianças. Isso. E eu acho que são das poucas que trabalha com PNL, constelação. Com criança. Com criança. E o resultado deve ser fantástico, né? Você já ouviu? Não me lembro. Deve ter alguém que passou por aqui, mas essa informação, ela é interessante, porque criança absorve bem, né? Sim. E o adulto... E eles veem como uma brincadeira ali, o que você está fazendo. Total. Até pelos desenhos, a gente muda a imagem mental da criança. Não só. E aí, quando a gente fala em imagem mental, a gente sabe que muitas das questões emocionais também vêm do mental. Aí tem o poder dos pensamentos, né? Sim. O que eu tô matutando o tempo todo. Sim. Quem eu fui com 5 anos de idade pode estar vibrando aqui agora. Com certeza. Total. Quando eu atendo, não tem causa específica. Eu tô vivendo. Vamos lá. Vamos buscar na sua infância. Aquela criancinha lá. O que ela viveu que foi tão triste? Geralmente é um período, não é uma cena. É um período de vivências traumáticas, de falta, de escassez, de tudo, tanto material quanto emocional, sabe? E aí você acha a causa raiz. Então não é, não tá acontecendo nada. Não, tá acontecendo agora. Mas isso vibra em você hoje. E essa causa raiz, ela é importante para o tratamento. Sim. Aí a gente ressignifica a imagem mental. Começa pela raiz. Começa pela raiz. Aí você vai vindo. Aí vai vindo. Porque aí tem que programar uma série de fatores que aconteceu também depois. Porque se o sistema estava rodando falho, eu me comportei com aquele sistema falho. E quantas pessoas acham que não deram certo na vida, ou não deram certo nos relacionamentos, ou têm a saúde frágil por causa de uma raiz que teve lá atrás. Sim. Aí você entende, Samira, vai ficar na medicação. Eu não sou contra a medicação, olha. Não, mas não precisa. Sabe, não sou contra, mas assim, só a medicação, ela tá tratando o sintoma que você tá tendo agora. Parou a medicação, você volta a ter. Certo. Ele trabalha só o biológico. Isso, por isso que os psiquiatras hoje, a maioria, assim que ele receita a medicação, ele encaminhamento para terapia. Tá aberto, então. Hoje tá Graças a Deus. Tá muito. E é o psiquiatra que faz o diagnóstico. É o psiquiatra que faz o diagnóstico. Agora o programa tá acabando mesmo. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte, o seu contato. Tá bom. Eu quero dizer para vocês que tudo tem solução, tudo passa, mas depende da gente, né? Do querer, do esforço, de buscar ajuda. Tem N profissionais, vocês que acompanham a Samira, ver quantas pessoas passam por aqui. Então, muitas pessoas têm ferramentas maravilhosas para ajudar. Inclusive, eu tenho várias também. E
Então tem solução, tudo tem solução. Qual o Instagram? Patrícia Perrucci, terapeuta. Patrícia Perrucci, com 2 R's e 2 C's mesmo. Patrícia Perrucci, terapeuta. Lá tem o WhatsApp, tem o teu contato, né? Lá tem o meu contato. E ela falou que tudo tem solução, Tudo mas aqui tem no bracinho dela tá tatuado, temos o nosso próprio tempo. Isso. E assim eu termino o nosso programa hoje. Temos o nosso próprio tempo. E em tudo temos solução. Isso. Então vamos buscá-la. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da Patrícia por essa entrevista incrível. Que é um terapeuta para crianças, principalmente, a Patrícia está aqui para conversar com vocês, para tirar as dúvidas. Um grande beijo, gente. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial. E você? Vamos falar da alimentação antes do Natal? É amanhã o dia. Um beijo, gente. Até lá.